Tudo bem? Hoje a questão é sobre filosofia contemporânea. E é um texto interessante, que vai refletir filosoficamente a partir dos pronomes. Fala, eita, Deus do céu, eu já não aguento filosofia, imagina filosofia com gramática. Vou ficar desesperado. Mas se acalme, não se desespere. Tenho certeza que se você ficar calmo, você chega até a resposta. Então vamos lá. Tu é um termo que não figura muito bem nos desenvolvimentos modernos e contemporâneos da ética e da política. Com efeito, muitos movimentos revolucionários, que variam do comunismo tradicional ao feminismo da Irmandade, parecem compartilhar de um código linguístico curioso que é baseado na moral intrínseca dos pronomes. O nós é sempre positivo. O vós é um aliado possível. O eles tem o rosto de um antagonista. O eu é impróprio e o tu é, obviamente, supérfluo. O que o Enem quer saber é o seguinte: um dos principais problemas morais da contemporaneidade, conforme mencionado no texto, reside na seguinte dificuldade. Qual é a dificuldade que é analisada aqui a partir dos pronomes? Veja, por isso que compreender sua língua e estudar gramática é importante. A gramática ela não te aprisiona, a gramática te liberta. Sempre tenha isso em mente. A gramática te liberta. Ela permite que você se expresse de maneira clara com uma série de grupos linguísticos. Por isso que é importante estudar gramática. Lembre sempre disso. Ela te liberta. Então vamos lá. Comecemos pela alternativa A. Será que a dificuldade aqui presente na contemporaneidade no que diz respeito aos problemas morais consiste na construção do diálogo coletivo? Veja, pensa um pouquinho. Diálogo coletivo. Que pronome significa mais de uma pessoa? Que pronome será que, quando a gente pensa em coletivo, representa bem essa ideia? É o eu? Não, é o nós. Eu e você, o nós. Seria esse o pronome adequado para pensar o diálogo coletivo. E o que ele diz sobre o nós? Que o nós é sempre positivo. Então não é esse o problema moral da contemporaneidade. Não é o nós, não é o diálogo coletivo. Então você pode descartar. Ah, vamos para B. Será que é demarcar a presença do ego? Será que é esse o problema? O que ele diz sobre o ego? Ego seria qual pronome? Eu. Então veja o que ele diz. Ora, o eu é impróprio. Então o objetivo da contemporaneidade não é marcar o eu, não é marcar o ego. Isso aí é o problema, de certo modo. Você tem que diminuir a presença do eu. O esforço não é para que você demarque sua presença no mundo, não como ego. O importante é o nós, essa perspectiva, e não essa posição narcisista. Por isso que ele diz que o eu é impróprio. Já você diz, será que o problema é que você tem que viabilizar a afetividade pessoal? Uma hora, essa não é a dificuldade, inclusive porque ele disse que o nós é bem-vindo. Então, esse não é o problema. Os movimentos revolucionários não têm dificuldade com o nós. Então não é a C, não é essa a questão. Então será que o problema é ultrapassar a experiência intersubjetiva? Esse é o esforço? Será que a ideia é, eu não quero que a gente se relacione, eu quero que ultrapassar isso e ficar preso em mim mesmo? Ora, claro que não. Se você pensa um pouquinho, você acha que um movimento revolucionário que busca a emancipação de vários grupos na sociedade pensa em ignorar as relações intersubjetivas entre as pessoas? Claro que não, é evidente que não. Então qual é o problema? Ora, é reconhecer a alteridade singular. Ou seja, é o tu. É por isso que o texto termina dizendo que o tu é supérfluo. O tu quem que é? É ao outro, por isso a alteridade, só que não do grupo, não é? Por isso que ele usa os pronomes. Quando se trata de grupos, esses movimentos aqui até conseguem compreender. O problema é quando você tem que pensar o outro na sua singularidade. Essa é a dificuldade. A gente consegue pensar em ideias, em grupos. Mas e como é que você resolve o tu? O você aí, ó, singular. O outro diferente de mim, que não pertence a um grupo. Essa é a dificuldade. E é isso que essa análise, a partir dos pronomes, coloca de modo tão simpático, não é? A dificuldade em reconhecer o tu. Os outros a gente até lida, mas o tu é difícil. Então só pode ser a D. Semana que vem, então, a gente comenta uma nova questão do Enem. Até lá!